palestra de hoje chama Revolução do Pouquinho na Liderança. Vocês vão entender por que desse nome, né? Mas vem de acordo com um dos best-sellers do nosso palestrante hoje. O Eduardo Zugaib é nosso facilitador, ele é head da Academia da Atitude e outros vários livros, entre eles o best-seller A Revolução do Pouquinho. Neste ano de 2023, eu tive a honra de participar como comissão científica do CBTD e ele estava entre os top 5, ou seja, os 5 melhores palestrantes do ano de 2022. E na palestra de hoje ele falará como você, líder, poderá transformar a sua maneira de liderar, e muitas vezes com atitudes pequenas, trazer grandes resultados. Então vamos ouvir um pouquinho? Obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. Até mais, gente. E aí, Aline? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Grande alegria estar participando com vocês aqui desse momento, desse encontro de lideranças do SEIBM. Vi que temos pessoas aqui do Brasil todo, isso para mim é muito legal, muito bacana. Eu já vi várias cidades aqui que eu visitei, inclusive, né, aqui presentes online. Então, para mim é uma grande alegria, grande honra estar aqui participando desse momento. Então, como a Aline disse, vamos falar aqui sobre pequenas atitudes e como nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse panorama de observação das pequenas atitudes. Porque, principalmente, o que ajuda a gente a transformar atitude em comportamento e comportamento em excelência é exatamente uma coisa chamada regularidade. O quanto nós somos regulares nas nossas ações, o quanto nós conseguimos ter uma capacidade de sermos fiéis às nossas ações para assim construirmos um resultado que inicialmente, naturalmente, precisa se consolidar, depois precisa se tornar sustentável e por fim se torna exponencial, que é quando aquela atitude isolada que nós tínhamos aqui se torna num comportamento, se transforma em um comportamento, se transforma em um valor, em uma força de caráter, em uma competência percebida em você como liderança, junto às suas equipes, junto aos seus pares, junto aos seus líderes, enfim. Porque afinal de contas, vamos combinar, né? Você sabe que a gente lidera para a base, né? Para a nossa equipe, lideramos para os nossos pares também, momentos em que precisamos assumir a dianteira, de acordo com as complexidades do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e também lideramos para cima, a partir da informação que a gente vai criando a partir das nossas práticas no dia a dia. Então, as nossas lideranças tomam decisões com base nas informações que nós vamos consolidando e tornando isso um ambiente de aprendizado, um ambiente de desenvolvimento contínuo. Então, para a gente caminhar aqui, não demorarmos mais aqui, conseguimos mergulhar no nosso conteúdo, eu vou me apresentar rapidamente aqui para vocês, né? Tá aqui o nome da nossa palestra, como a Aline já falou, Revolução um Pouquinho na Liderança. Você me encontra procurando esse monte de letrinhas aí, Eduardo Zugaib, Revolução do Pouquinho, Academia da Atitude, Filosofia Bruta, que é esse jeitinho meio... Vocês vão perceber ao longo do nosso encontro. Plano de Trabalho para Toda a Vida, que é o nome de um livro que nasceu da Revolução do Pouquinho. Então, quando eu falo de plano de trabalho para toda a vida e falo de revolução do pouquinho, eu estou falando, na verdade, o plano de trabalho é uma trilha de atitudes que nasceu da revolução do pouquinho. E hoje, praticamente, nós vamos percorrer um pouco dessa trilha, trazendo atitudes, trazendo valores, trazendo, assim, como diria-se na filosofia antiga, virtudes, né, que ajudam a gente a construir uma vida com mais excelência, uma vida com muito mais resultados, uma vida de boas realizações. E como se dizia no passado, né, uma vida de felicidade. Porque lá se atribuía felicidade à vida de excelência, à vida virtuosa. Então, caminhando aqui, bom, eu vou compartilhar algumas coisas com você aqui e eu já vou combinar contigo, tá? Eu vou compartilhar isso lá no meu Instagram, que é esse que você tá vendo aqui na tela, tá bom? Edu Zugaib. Se você já quiser me seguir lá, fica tranquilo, fica à vontade. Vai ser muito bem-vindo você que está aí nos acompanhando. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matriz de atitudes, tá? E também vamos compartilhar um material lá pro final que eu não vou falar ainda, porque senão eu vou acabar estragando a surpresa aqui com vocês, tá certo? Mas começa a me seguir já, se você quiser registrar o nosso encontro, quiser publicar algum insight, fique à vontade, vai ser uma grande honra estar aí na sua publicação, ser marcado, ser aí, conhecer a sua rede também, vai ser muito, muito bacana estar compartilhando contigo esse momento também através das redes sociais. Então, meus amigos e minhas amigas do SEIBM, da UniSEIBM, se eu pudesse resumir a minha vida, 35 anos de trabalho, né? Praticamente em diversas áreas, boa parte delas é na comunicação
comunicação corporativa, depois comunicação institucional, falando de publicidade, propaganda, também no trabalho desenvolvido com liderança. Se eu pudesse pegar todos esses 35 anos de trabalho, bater no liquidificador, coar, e o que ficaria preso na peneira seria essa frase que vocês estão vendo aqui, né? Uma frase que diz mais ou menos assim, né? Hoje me considero aqui um contador de histórias. Um contador de histórias que tem como missão provocar pessoas e organizações a transformarem aí a sua própria história, tá certo? Então, caminhando aqui, bom, algumas dessas histórias se transformaram em livros, né? Eu tenho outros livros além desses aqui, mas esses são aqueles dedicados ao desenvolvimento humano. Tá ali a Revolução do Pouquinho em Destaque, tá o fantástico significado da palavra significado, Plano de Trabalho para Toda a Vida, aquele que é o Humor de Segunda a Sexta, onde falamos de liderança empática, e o Manifesto do Desapego. Esse aqui já é um dos conteúdos que eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, que é o Manifesto do Desapego, tá? Eu vou passar esse e-book para vocês, vou passar o link de acesso a esse e-book para vocês a partir ali daquele endereço que eu compartilhei com vocês, tá bom? Bom, vamos lá então, caminhando aqui. Eu queria começar com vocês aqui uma reflexão que diz respeito à vida, tá? Diz respeito à vida e como que a gente vem encarando a nossa vida, primeiramente se autoliderando. Porque vamos combinar, né? Porque se a gente não conseguir se autoliderar, não conseguirmos liderar nossas próprias ações, nossa forma de agir e reagir conforme a realidade vai se impondo no nosso caminho, uma realidade que se transfigura aí nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, enfim, em tudo aquilo que a gente tem aí de vida sendo vivida nesse mundo atômico, né, onde tudo se configura a realidade. Se a gente não consegue liderar a nossa capacidade de lidar com tudo isso, a gente acaba também perdendo um pouco a mão naquilo que é a liderança de pessoas, liderança de equipes. Então, vale a pena estar atento a isso, porque conforme a gente vai avançando nessa jornada de liderança, a gente vai se percebendo sempre como pessoas que precisam estar num estado contínuo de aprendizado. Então, você que está aqui hoje conosco, parabéns! Você é uma pessoa que está preocupada com o aprendizado. Você está preocupada em se perceber melhor a cada dia. Você soma esse pouquinho meu, o pouquinho da outra pessoa que veio, que é a Mari e tal. Outras tantas pessoas que virão. Mas o pouquinho que você aprende com as pessoas que você tem aí ao seu redor. Com as suas equipes, com os seus pares, com os seus líderes, com os clientes da SABE, enfim. Tudo isso ajuda a gente a construir uma história de realização, onde todas as nossas experiências são experiências que acabam se tornando experiências que têm que se transformar em informação, tem que se transformar também essa informação em aprendizado. Então, e esse aprendizado, naturalmente, a gente consegue transformar ele, impactar a realidade a partir das atitudes que nós assumimos a partir dele. Então, o exercício que eu tenho para fazer com vocês aqui inicialmente, que fala sobre vida, falando de autoliderança, é esse aqui. Eu queria que você pegasse a sua idade e multiplicasse por 365, que naturalmente é a quantidade de dias do ano, certo? Eu multipliquei a minha recentemente, enfim, daqui a uma semana mais ou menos, eu tô completando 50 anos de idade. É praticamente meio século de vida. Meio século de vida equivale a 18.250 dias. Então pensa nisso. Coloca aí no chat aí quanto que é quanto que você já viveu até hoje. Quanto que você tem de vida vivida, de dias vividos até hoje, tá? Olha ali, a Cristiane colocou 15.695 dias. A Bia aqui, 12.045. A Sara, 9.490. 13.140. Nossa, caramba, hein? Tem gente aqui que Quantos dias vividos? Pensa nisso. Quantos dias você já viveu? Enquanto isso, eu já vou discorrendo aqui onde a gente vai chegar com essa história, tá bom? Eu quero agora que você que tá aí fazendo as contas, se você já fez, beleza. Se você não fez, tudo bem também. Mas eu gostaria agora que você fizesse também a seguinte reflexão. Desses dias já vividos, tá bom? Desses dias que você já viveu, você vai perceber que existem dias que dividem a nossa vida e dias que, de certa forma, são dias de rotina. O que são os dias que dividem a nossa vida? Podemos dizer que são dias de eventos. Dias de eventos que podem ter sido eventos alegres ou tristes. Dias onde a nossa vida, a nossa linha da vida é pontuada a partir de lembranças que nós temos, sejam lembranças positivas ou negativas. E aí a gente vai começar a entender aonde se encaixa a revolução do pouquinho.
Vamos entender que a nossa vida, ela é, de certa forma, pontuada por alegrias e tristezas, certo? E vamos entender também que talvez a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para conseguir diferenciar alegria de felicidade. Eu acredito que boa parte da nossa frustração, muitas vezes da frustração humana no dia a dia, com a vida, com os problemas, com tudo aquilo que se interpola no nosso caminho, acaba muito acontecendo em função dessa nossa incrível capacidade de confundirmos alegria com felicidade. Mas vamos entender que felicidade é uma estrutura um pouco mais complexa, porque ela não está relacionada apenas ao dia alegre, apenas ao evento alegre. Ela também está relacionada à nossa capacidade de lidarmos com os dias tristes. Ou seja, não diz respeito apenas à alegria de você perseguir, conquistar, planejar, buscar, merecer, enfim, celebrar a alegria, mas também diz respeito à nossa capacidade, né, de também lidarmos com a tristeza, lidarmos com o aborrecimento, com o revés, com tudo aquilo que deixa a gente muitas vezes um pouco fora do esquadro, né? Temos muitos dias assim. Então, quando você começa a pensar na sua vida enquanto um grande processo, que tem aí, né, 13.140 dias, como tem aqui o Jaime, né, a Fabiana Martins, 14.600 dias. Quando a gente começa a pensar a nossa vida num processo, você vai perceber, olhando para o passado, que lá estão pontuados dias alegres e dias tristes. Agora vamos pensar, pega assim aqueles eventos, sejam eles positivos ou negativos, que de certa forma você percebeu que a sua vida foi dividida em dois naquele dia. Uma coisa muito alegre e uma coisa muito triste, tá? E aí a gente vai entender, vamos pegar esses eventos que marcaram nossas vidas e tenta identificar quais são esses dias. Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu, como falei para vocês, tenho 18.250 dias de vida e eu tenho dias, né? Se eu pensar nos eventos que marcaram minha vida, que dividiram minha vida em dois à época, lembra quando aconteceu alguma coisa que você falou, nossa, minha vida não será mais a mesma a partir de hoje, seja por algo alegre ou algo muito triste? É esse dia que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo para você. Para mim, um dia muito feliz, um dia que marcou minha vida, que dividiu minha vida em dois, é o dia da chegada da minha filha. Por outro lado, eu tenho um dia muito triste que também dividiu minha vida em dois, que é o dia que meu pai foi embora, infelizmente, decorrente de uma doença. Então, é esse tipo de evento que a gente está falando. E aí você vai encontrar muita coisa ali. Vai encontrar o dia que você se formou, o dia que você conquistou o seu trabalho, o dia que você conquistou sua casa, o dia que você fez aquela viagem dos sonhos, ou o dia que você teve que lidar de repente com a perda de um familiar querido, o dia que de repente você sofreu um acidente. Enfim, olha a dualidade da alegria e da tristeza presente debaixo desse guarda-chuva chamado felicidade. Que, como eu falei para vocês aqui, serve tanto para explicar a nossa capacidade de sorver e merecer, conquistar, celebrar a alegria, as conquistas da alegria, como também a nossa capacidade de sermos resilientes, de absorvermos, entendermos, aprendermos, superarmos a tristeza. Então, quando a gente começa a separar a alegria da felicidade, a coisa começa a ganhar um pouco mais de volume na vida da gente, né? Começa a ganhar um pouco mais de estrutura, tá? Então agora, você já separou aí os dias de evento da sua vida, tá? Aí, como eu estava falando para vocês, eu tenho 18 mil dias praticamente. Quando eu olho para minha vida, 50 anos vivido, eu busco esses dias, eu não consigo encontrar dias que dividiram minha vida mais do que 20, 30. Pensa nisso. Eu acredito que com você não vai ser diferente. Dias de evento. Dias de evento. Agora, você já separou todos esses dias que nós falamos aqui, que você lembra com uma memória vívida. Você vai pegar esses dias agora e como se a gente estivesse preparando uma receita aqui agora, né? Momento Ana Maria Braga aqui. Você vai pegar isso agora e vai reservar esses dias, tá? Esses dias de evento. E a gente vai focar onde? Nos dias de processo. É deles que a gente vai falar agora. Porque é ali que a gente consegue viver esse processo chamado felicidade. Onde a gente consegue equacionar alegria e tristeza, nos tornando seres que estão ali em vida, em evolução, aprendendo continuamente, transformando o conhecimento que nasce das nossas experiências em sabedoria e sabedoria em atitude. Portanto,
Você, ó, já tem aqui, né? Unidade Parque Sul aqui respondeu 10 ou 15 dias. Não é muito mais do que isso, né? A gente olha, poxa, 18 mil dias, se eu tiver uns 20 ali daqueles que assim, ó, marcaram a ferro e fogo, pelo bem ou pelo mal, a minha vida é muito. Cara, e aí? E os outros, sei lá, 17.980 dias? É deles que a gente está falando aqui. Porque é neles que a gente pode dizer que a gente vive a felicidade como um processo e não como um evento. E para viver a felicidade como um processo e também compreender, né, que podemos trocar a palavra felicidade, por exemplo, por mudança, por exemplo, por excelência, por exemplo, por liderança, você vai perceber aonde que a gente vai chegar com essa nossa conversa. Então, a felicidade é um processo, não um evento. A mudança é um processo, não um evento. A excelência é um processo construído regularmente e não um evento. A liderança é um processo construído por pequenas atitudes e não um evento. Quem dizia isso, quem diz isso não é o Eduardo, é um cara um pouco mais antigo aí do que eu, que vocês, é um cara chamado Aristóteles, que tinha ali como uma das suas premissas na busca de uma vida de excelência, de uma vida virtuosa, de uma vida de resultados, né? Ele entendia que a excelência não é um ato, ou seja, não é um evento. A excelência é um hábito, é um processo. Logo, né, podemos dizer que toda a nossa vida, aquilo que a gente constrói de verdade na nossa vida, está muito mais nesses outros tantos dias que a gente não se recorda. Dias que a gente pode chamar carinhosamente ou pejorativamente de rotina. Olha que louco, né? Então quando a gente começa a assumir consciência nessa rotina, começa a assumir a consciência do dia a dia, a gente passa a entender a importância de termos uma vida assim, virtuosa, uma vida sustentada em valores, em virtudes, em pilares, né, em fatores de força da nossa vida e também da nossa cultura organizacional. Porque vamos combinar, né, enquanto organização, nós somos norteados por valores. Somos norteados por cadeias de força da nossa vida, né? Por essência da marca, as essências da nossa marca, a essência do jeito Sabin de lidar com as coisas, de atender ao cliente, de se relacionar em equipe, de trazer e transformar tudo aquilo que é projeto em realidade percebida no dia a dia. Uma realidade que naturalmente vai se refletir na aprovação ou não do cliente que está do outro lado, lá do balcão. Então, vamos pensar aqui, trazendo para vocês aqui, né? Falando de valores, eu vou compartilhar com vocês, esse é um dos conteúdos que eu vou compartilhar com vocês, assim, lá no finalzinho da nossa palestra, vai estar lá no meu Instagram, que é o mapa do plano de trabalho para toda a vida. É uma roda de atitudes, tá? Esse material muitos de vocês já receberam isso aí, porém muito provavelmente com outras pessoas compartilhando e até assinando, que é um grande problema que eu tenho isso, né? Esse é um dos materiais mais plagiados que existem na internet do Brasil. Eu tenho assim, né, a honra de ser o autor desse material, que é um dos mais plagiados. Então, não deve ser, é uma coisa meio que dói um pouco às vezes, tá? Mas o importante é que a gente entender que nós temos que compreender, né? Planejamento, ética, planejamento, foco, garra, vontade, criatividade, efetividade, produtividade, superação e também uma capacidade de percebermos as viradas de ciclo onde nós, né, nos percebemos em contínua evolução. Onde aquela nossa versão antiga, o nosso software antigo, vai ficando para trás e abrindo espaço, ou então vai se acrescentando novos olhares, novas competências, enfim, novos módulos no nosso conhecimento que nos permitem desenvolver a nossa própria maturidade, a nossa própria autonomia e dentro do exercício da liderança nos ajuda também a, junto com as nossas equipes, também ajudá-los ali, cada indivíduo dentro da sua singularidade, no desenvolvimento da sua autonomia e também da sua capacidade de se autoliderar. Portanto, tá aqui a roda do plano de trabalho para toda a vida, eu vou compartilhar com vocês lá, e aí eu quero falar para vocês que, né, nós aqui, de certa forma, que estamos aqui falando, né, dentro do universo do Sabin, diagnósticos, né, dentro aqui da Unisabin, nós temos, por exemplo, alguns fatores, algumas forças de marca.
que vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Temos aí verdade, né, que formam a essência da nossa marca, verdade, saúde total, tecnologia, inovação e outras tantas coisas representadas naqueles valores que foram compartilhados aqui, agora há pouco aqui, né, com vocês, né, valores que foram compartilhados, como por exemplo, credibilidade, ética, inovação, qualidade, respeito à vida, simplicidade, né? A gente fala tanto de um mundo complexo, né, e quem que lidera o mundo, quando ele se torna muito complexo, é justamente aquele que tem capacidade de simplificar as coisas. O que não significa ser nem simplista e nem simplório. E por fim, responsabilidade socioambiental, também aí traduzida pelo ESG, todos esses fatores aí que hoje são interdependentes e que já deu para perceber que a gente não vai viver mais enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto, enfim, não conseguiríamos mais nos dissociar dessa sincronia da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental e também da governança. Naturalmente, tudo isso vem no reboque desse mundo digital, nesse mundo acelerado, nesse mundo onde as mudanças vão se tornando cada vez mais intensas em intervalos cada vez menores. Então, vale a pena a gente compreender que podemos entender e trazer para a nossa realidade a seguinte reflexão, né? Por que precisamos de valores claros norteando a nossa atitude? Valores e atitudes claros norteando a nossa liderança. Alguém arrisca aí no chat uma resposta? Por que precisamos ter clareza dos nossos valores? Quem gostaria de arriscar uma resposta aí no chat? Eu tenho certeza que vocês sabem disso, né? Vocês que já estão aí à frente de equipes, enfim, que já lideram também, de certa forma, aí na sua família, o seu grupo de amigos, o grupo lá de voluntariado, lá que você participa, né? Aquela galera que se reúne ali para jogar um futebol na terça-feira. Se não tiver liderança nesses lugares todos aí, as coisas não acontecem. Não acontece nada. Fica todo mundo dando cabeçada um para cada lado e aí não acontece absolutamente nada. Então, por que nós que somos líderes precisamos de valores claros, norteando a nossa liderança? Bom, vamos aqui. A transparência facilita os acordos na busca de objetivos coletivos. Falou aqui o Laurinesso, legal. Edgar, valores norteiam todas as nossas ações, sejam corporativas ou pessoais. Bacana. Porque esses valores vão ser base para nortear as nossas atitudes. Cara, tá tudo certo isso aqui, né? Mas vamos tentar resumir isso de um jeito bem simples, né? Porque é importante termos valores claros e atitudes, né? Transparência, resultados e metas, porque precisamos dar direção, sem eles claros não conseguiremos. Falou aqui a Sara, falou aqui o Cleidson depois também da transparência, enfim, né? A gente precisa ter valor claro por uma razão muito simples. Os nossos valores protegem as nossas decisões. E fala a verdade, você enquanto liderança toma decisão o dia inteiro, das mais simples às mais complexas. E quando essas decisões são tomadas de um jeito meio solto, meio aleatório, você pode ter certeza que aí começa o nosso fracasso enquanto liderança. Então, até mesmo para que a gente consiga ter credibilidade, que é um dos nossos valores aqui, a gente precisa ter clareza dos nossos valores, porque cada decisão que nós tomarmos, das mais populares, aquelas mais críticas que ninguém gosta, e vamos combinar, todo mundo precisa tomar decisão crítica, né? Todo mundo precisa ter conversa crítica, todo mundo precisa, enfim, fazer muitas coisas aí que às vezes não são as mais populares, mas a gente precisa ter credibilidade, capital moral, para poder, inclusive, tomar as decisões que não são aquelas mais populares, aquelas mais desejadas. Então, os valores ajudam a gente a isso, né? Para decidir melhor frente aos dilemas. Então, vamos explicar aqui o que é um dilema. Ó, o pessoal está compartilhando bastante coisa aqui. Eu vou ler tudo depois, hein? Mas tá muito legal aqui. Se eu fosse vocês também, olha, eu copiava esse chat aqui, porque tem muita coisa boa compartilhada aqui também. Eu vou copiar, eu não sou bobo, eu vou copiar tudo que vocês estão colocando aqui, porque isso aí para mim ajuda a enriquecer ainda mais todas as abordagens que eu tenho aí pela frente. Muito obrigado mesmo pela participação aí, todos que estão aqui conosco. Bom, então vamos explicar o que é um dilema. Um dilema, de repente, podemos explicar isso usando um carrinho de supermercado, tá? Carrinho de supermercado, vamos trazer aqui o dilema do carrinho de supermercado. Bom, eu não sei vocês, mas eu acredito que junto aqui comigo, acompanhando a nossa palestra aqui, temos aqui 138 pessoas ligadas conosco, mas eu acredito que, não sei se só acontece comigo, mas cada vez que eu vou no supermercado, eu morro de vontade de pegar um carrinho de supermercado e trazer para casa.
Acontece com alguém de vocês isso, né? Será que alguém tem ainda esse desejo, essa vontade, né? Caramba, né? Eu fico olhando o carrinho de supermercado, para mim é uma ferramenta muito legal. Eu sou uma pessoa mão na massa, eu que resolvo boa parte das manutenções de casa, enfim, sou aquele cara que sobe no telhado, que faz instalação elétrica, que desentope cano, esse cara aí é quem tá falando aqui com vocês, tá certo? Então, e aí, o que eu acho, né? Que de repente um carrinho de supermercado em casa me resolveria um problemão. E cada vez que eu vou no supermercado, eu fico tentado, né, a levar um carrinho de supermercado para casa. Alguém já passou por isso? Alguém já teve esse desejo, essa vontade? Né? Se alguém já teve essa vontade, deixa eu só lembrar de uma coisa, né? Para mim, inclusive, né? Olha, o carrinho, ele apenas faz parte de um serviço que o supermercado oferece. Ele não é nosso. Né? Ah lá, eu sou assim, preciso de planta, pegar o Jaime falando aqui. Ele tem mania de planta, ele vai pegando planta por todo lado, né, Jaime? Então, assim, o quanto que a gente consegue, né? Assim, não, eu sei, Ivan, é tudo com cuidado, Ivan, é tudo feito com muito cuidado, eu fico tranquilo. Obrigado pela preocupação, viu? Mas é tudo feito com muito cuidado. Eu reconheço essa sua preocupação e ela é legítima e tem que ser cada vez mais verbalizada, viu? Espero que esteja tudo bem com você, já que você teve algum problema aí, tá bom? Bom, e aí, gente, né? Já falamos aqui, eu tenho vontade de levar um carrinho para casa, mas o carrinho não é meu, o carrinho faz parte de um serviço. Então, aí a gente começa a falar sobre ética. Quando a gente começa a falar também do carrinho dentro do supermercado, né? Vamos supor, você fez a compra ali do mês, você encheu de itens refrigerados ali, manteiga, margarina, enfim, um monte de coisa ali, requeijão, carne, coisa que você comprou ali. Você deixa, e aí tá, o carrinho tá cheio, e aí por um aborrecimento qualquer, você pega esse carrinho, dentro do supermercado você tem uma discussão, um aborrecimento e tal, o que você faz? Vou embora, larga o carrinho num canto lá, sem se dar conta que aquele ato vai acabar prejudicando alguém que não é necessariamente o supermercado. Percebeu como a gente está falando de ética, usando um exemplo muito simples? Então vamos pegar, por exemplo, o carrinho também. Quando você chega lá com o seu veículo, né? Você acabou de chegar no supermercado, tá cheio o estacionamento, você tá rodando, procurando uma vaga. Aí você olha por cima, assim, num corredor, você percebe que tem um lugar lá que não tem teto de carro nenhum. Opa, tem uma vaga ali. O que você faz? Você vai lá com todo cuidado, na hora que você vai embicar o carro na vaga, o que você encontra? Um carrinho de supermercado abandonado. Olha como uma coisa tão simples e tão prosaica ajuda a gente a explicar ética no terreno do convívio, que é onde a gente vive. Né? Ajuda a gente a colocar as nossas morais, né? A minha moral com a sua moral, com a moral de todos aqueles que saem todos os dias de casa e vão se encontrar no terreno do convívio, no terreno do trabalho, no dia a dia do trabalho, dia a dia do negócio. Ajuda a gente a colocar isso em uma consonância, na acomodação de interesses, na acomodação de conflitos, buscando aquilo que é o melhor para todos. Então, né, não é legal abandonar o carrinho na vaga, não é legal abandonar o carrinho com compra no supermercado, enfim, também não é legal roubar o carrinho, né, como a gente já falou aqui, né, isso é uma coisa que vai lá mais longe ainda, né. Então aqui, a Graciela falando aqui, né, simples, não faça com os outros que não gostaria que fizesse com você. Ética, uma definição boa de ética, né. Isso é uma definição muito bacana de ética, né? Ajuda. Então o carrinho não, mas aquela colher de plástico da escola, o pessoal tá colocando aqui. Veja pelo lado bom, achou a vaga já com o carrinho, né? O problema é que você tem que descer do carro para tirar o carrinho e fica um caos, né? É uma coisa, legal, pero no mútil, né? Então vamos lá. Bom, além disso, a Jane falando aqui, além disso, a conduta ética do líder deve ser exemplar para que possa ser admirado e seguido pelos subordinados. Exatamente, Jane. A gente está falando o que aqui? Liderança pelo exemplo. E a gente treina a nossa equipe apenas a partir, muito mais pelas nossas atitudes, do que por aquilo que a gente verbaliza. A gente treina as nossas equipes, muitas vezes, ao avesso, pelas nossas atitudes. Então, vale a pena pensar nisso, né? Porque você pode não... Você fala muitas coisas boas, mas se a sua prática não é congruente com a sua fala, com o seu verbo, a gente está treinando ao contrário a equipe, treinando ao avesso. Isso é um perigo, né? Isso vai fazer com que a gente caia, né? Com que a gente se derrube, que a gente simplesmente não consiga, né? Dar andamento, criar um terreno de boa influência junto com aquelas pessoas que nós temos ali justamente para influenciar
positivamente pelo desenvolvimento delas, pelo nosso desenvolvimento, pelo desenvolvimento do nosso negócio, pela perenidade do nosso trabalho, pela perenidade da nossa empresa, pela perenidade, enfim, daquilo que nos permite vivermos, né? Vivermos aí uma vida que tenha economicamente, seja ativa e tudo mais. Então, vale a pena pensar nisso, né? Bacana aqui, não é legal comer e deixar o prato na mesa. Nossa, esse é bravo, hein? Esse aí já é Zafran. É bravo, viu? Uma coisa simples no dia a dia, né? Então, assim, dá para perceber, né? Se colocar no lugar do outro, como falou o Vitória aqui, sempre quando formos tomar uma decisão, ajuda e muito. Então, vamos pegar o nosso gancho aqui, né? Com base nessa última frase aqui. Bom, então é aquela história. Eu quero levar um carrinho de supermercado para casa? Claro que quero. Já falei para você, já confessei que eu adoraria ter um carrinho de supermercado em casa. Eu devo levar um carrinho de supermercado para casa? Opa! Olha o dilema ético aparecendo aí. Né? Eu posso levar um carrinho de supermercado para casa? Aqui a coisa ganha uma dimensão de subjetividade que, sem perceber, a gente pode simplesmente pisar num terreno falso, que faz com que a gente perca totalmente a nossa reputação, o nosso capital moral, como vocês mesmo acabaram de falar aqui. Então, né, eu posso levar um carrinho de supermercado? Olha como às vezes a gente pode cair num terreno duvidoso, né? Bom, se não tiver nenhuma câmera me filmando aqui, se o carrinho couber no porta-mala do meu carro, né? Nossa, até dá, né? Não, tudo errado, né? Se a gente não responder, né, de uma forma equacionada essas três questões que foram deixadas aí para nós a partir aí da prova tríplice, né, que Sócrates nos relegou, né? Sócrates, né, era tipo um Mário Sérgio Cortella na antiguidade, inclusive fisicamente ele parecia, né? Ele era fortinho, barbudo assim, né? Devia ter uma voz grossa também, né? Era mais ou menos isso, né? Então, eu quero, devo e posso? Faça essa pergunta quando você estiver frente a um dilema ético, a gente já vai começar a entender, né, por que nós precisamos ter clareza de valores norteando as nossas decisões. A gente norteia também as nossas decisões a partir do quanto nós enxergamos os processos que nós temos no nosso dia a dia. Como nós enxergamos o nosso trabalho do ponto de vista do planejamento. Se você chegar para uma tribo lá dos Incões da África e perguntar lá para o pessoal lá, e aí, como é que faz para comer um elefante? Né? Lógico, não é para sair procurando um elefante para comer aí também, porque não deve ser uma coisa muito agradável. Mas pensa assim, né? Se você chegar lá para uma tribo africana e perguntar, né, dentro de todas as vezes aquela coisa tribal, rudimentar, né, aquela coisa bem raiz mesmo, né, bem assim, a gente vai encontrar uma resposta muito sábia. Né? As pessoas vão virar e falar, um elefante a gente come pedaço por pedaço. Se você fizer essa pergunta também para os Mariners, o exército de elite lá dos Estados Unidos, enfim, uma das tropas mais preparadas que estão aí, que lidam muitas vezes com questões complexas, eles vão trazer para você a mesma resposta. Então, compreender a vida do ponto de vista do planejamento é algo que nos ajuda também a nortear melhor as nossas atitudes enquanto liderança. E também podemos entender também o quanto que a gente consegue, né, ter clareza dos recursos que nós temos à nossa disposição, amplificando o cuidado que antecede a nossa ação. Então, sempre que a gente vai sair para a prática, né, é preciso ter clareza de recursos. Né? É também preciso ter clareza das pessoas que estão envolvidas ali naquela prática que nós temos pela frente. Né? Aquilo que também um grande autor aí chamado Ken Blanchard já falou, já explicou, do ponto de vista de um conceito chamado liderança situacional, que resumidamente traz o quê? Né? As nossas atitudes e a nossa forma de liderar acaba variando, sem perder a essência, ela muda muitas vezes o como, não o que, mas o como, a partir do que, né? Da maturidade dos nossos liderados, da complexidade da situação, da urgência da solução que a gente precisa encontrar, e por fim aí uma contribuição minha também, com base também na tecnologia que nós temos disponível para poder trazer tudo isso, né, dentro de um caldo único, né, fazer com que a gente tome decisões, muitas vezes aparentemente diferentes, mas muito mais na forma do que no objetivo a ser atingido. Afinal de contas, coerência faz parte do jogo. Ética é ter coerência acima de tudo. Então, vale a pena aqui, pessoal comentando aqui, devemos ter coerência nos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Sim, Fernando, o nome disso é congruência. O quanto que a gente pensa, sente, fala e age sempre na mesma sincronia. Se começa a ter ruído, cara, nesses 4 universos,
olha, é melhor procurar um terapeuta. Pode ser que a gente esteja mandando um recado para o mundo lá fora que não está sendo o melhor recado, tá bom? Bom, e aí também vem a coisa de você entender processo. Falamos aqui, entender o planejamento, visualizar o planejamento. Falamos aqui de considerar os recursos que nós temos e também o processo. Então, para falar de processo, vamos entender, né? Eu vou trazer para vocês uma historinha. Falei para vocês, eu sou um contador de histórias, afinal de contas, né? Então, quando eu era adolescente, né, eu queria me meter a ser cozinheiro. Quer dizer, não foi bem assim, eu vim me meter a ser cozinheiro muito tempo depois. Mas na verdade, quando eu era adolescente, estava lá em casa, né, família toda fora, trabalhando e tal, e bateu aquela fome de adolescente, que você sabe como é que é. E eu sozinho em casa, né, não tinha nada preparado. Né, o que eu tenho? Aquele que é exagero adolescente, não tem nada para comer. Tinha muita coisa ali, mas eu, não tem nada. Enfim, eu vou fritar um ovo. Né? Eu sabia o que precisava para fritar um ovo. Era, resumidamente, óleo, frigideira, um ovo e fogão. Né? Resumidamente, você frita um ovo desse jeito. Agora, compreender os processos é algo que também nos ajuda a colocar a nossa visão, nossa capacidade de escolha ali também na prática, no dia a dia. Então, e aí naquele dilema, né? Eu sabia que era ovo, óleo, frigideira e fogo. Legal, eu botei a frigideira, liguei o fogo, né? Já deixei queimando lá. E aí tava lá, e aí começou o dilema. O que vai antes na frigideira? O ovo ou o óleo? Bom, você já imagina o que eu fiz, né? Eu ali enquanto a frigideira já estava quase estalando, né? Não era aquelas frigideiras de teflon bonitinha que você tem em casa não, tá? Nessa época era aquela frigideira de alumínio cascuda, sabe? Aquela que a gente guardou, que a gente recebeu de herança da avó, lembra? Quando não tinha muita coisa, a avó ganhava esses presentes, panela velha, né? Para usar em casa. Essa frigideira aí que você sabe, né? Aquele alumínio cascudão. E eu botei a frigideira lá, botei o fogo para queimar. Nossa, o negócio estava estalando. E eu pensando, o que vai antes, meu Deus do céu? Bom, eu arrisquei e joguei o ovo antes. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? E a ideia, a frigideira raiz, Thiago, essa mesmo. Aquela bruta, né? Então assim, e aí, cara, eu botei o ovo, falei, nossa, começou a sair uma fumaceira, o negócio começou. Aí eu fui jogar o óleo, porque eu achava, nossa, foi um desastre. Não preciso nem dizer a gororoba que saiu daquilo ali. Por quê? A falta de compreensão do processo. Qual ação vem encadeada na outra a partir do recurso que eu já tinha, lembra? Ovo, óleo, frigideira, fogo, organizando esse recurso no nosso ponto anterior. Então, ajuda a gente também, né? Isso ajuda a gente também a compreender uma noção de foco. E foco é a nossa capacidade, né, de dizermos não para as coisas erradas no tempo certo. O que é uma coisa errada, Redor? Isso é muito relativo. Né? De repente a coisa errada é aquilo que vai te fazer perder tempo, um tempo que já é escasso e que muitas vezes você entra numa dispersão, né, por um assunto qualquer, né, e você acaba, isso é uma coisa errada. Pode ser errada naquele momento, pode ser certo no momento de lazer, no momento de outras atenções e tudo mais. Então, dizer não no tempo certo, dizer não no tempo certo para a coisa errada. Com isso a gente consegue também melhorar um pouco aí a nossa capacidade de gerir a nossa produtividade. Vai entender, né? Então, temos aqui, fechando o nosso primeiro bloco aqui, vou fazer de novo a pergunta para vocês. Por que precisamos de valores e atitudes claros norteando a nossa liderança, né? Temos muitas respostas aqui, eu trouxe 4 para vocês hoje, tá bom? Então, para a gente poder avançar aqui, né? Segunda resposta que eu trago para vocês para essa pergunta, né? Para estabelecer maior sinergia entre coração e razão. A gente nasce, cresce, vive, muitos de nós morreremos perseguindo uma pretensa relação de equilíbrio entre coração e razão. Vamos parar um pouco aqui, abrir um parênteses, eu vou abrir a seguinte reflexão com você. Eu adoro a palavra equilíbrio, mas eu acredito que quando o assunto é a gente conseguir transformar cenários, e parte do nosso trabalho de liderança é transformar cenários, né? Talvez a relação de equilíbrio não jogue muito a favor. Para isso eu vou invocar um outro pensador aqui, foi também filósofo, mas foi muito mais conhecido aí pelo campo da física,
Newton, lembra do Newton da maçã? Newton da lei da gravidade. Newton da lei da inércia, é dela que nós vamos falar agora. Pensa bem aí, vamos pegar coração e razão e colocar numa mesma direção, né? Em direções opostas. Então eu tenho coração me puxando de um lado, razão me puxando do outro, ou então me impulsionando de um lado, me impulsionando do outro, né? Esse era o princípio da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Se você não faltou naquela aula da 8ª série, você vai se lembrar. Se você não vai lembrar, eu vou te explicar aqui de um jeito bem mais simples, tá bom? Que a nossa ideia aqui é justamente simplificar. Afinal de contas, lembra de uns valores do Sabin aqui? Simplicidade, né? Então pensa nisso também para levar esse tipo de reflexão para sua equipe, tá? Então pensa assim, eu tinha lá 50 unidades de força de coração me puxando, me jogando para um lado, 50 unidades de razão me jogando do outro, assim, me impulsionando, né? Em tese, eu tô equilibrado. Em tese, eu tô equilibrado. Mas na prática, quando tem duas forças, né, a soma de todas as forças na mesma direção, o resultado acaba sendo zero, né? Então, na verdade, eu não estou em equilíbrio, eu estou em inércia. Essa é a inércia que Newton descobriu, né, a partir das suas observações e que se traduziu numa das leis da física que não foi contestada até hoje. Tá? Então, se essa força estiver me puxando, é a mesma coisa. Coração me puxa de um lado, razão me puxa do outro. Se eu não rasgar, se eu não romper, se eu for um organismo que resiste, né, tem resistência às forças, eu vou ficar parado num campo de inércia. Então, vamos pensar, né? Mas agora vamos entender que, né, a excelência, como falamos Aristóteles, né, como falou Aristóteles, é algo que nasce da persistência, nasce da recorrência, nasce da nossa capacidade de sermos fiéis todos os dias àquelas pequenas atitudes que nos ajudam a enxergar a vida numa perspectiva muito mais realizadora, tá bom? E aí, dentro dessa persistência, há uma coisa chamada impermanência, a mudança, que a gente não pede para acontecer, mas acontece. Que vez ou outra, né, todo o planejamento que você tem, tudo bonitinho, redondinho, maravilhoso, e aí acontece algo que não foi previsto, um cenário macro, uma situação que não foi prevista, um vento totalmente desfavorável, um elemento novo entra em cena, e essa é a impermanência se colocando, né, na nossa vida. Lembra do Vanderlei Cordeiro, aquele corredor, né? Nossa, o cara estava ganhando a corrida. Aí apareceu um padre irlandês e tirou o cara da corrida. Que impermanência é essa? Né? Então, quantas vezes a gente está dentro da execução de um projeto, execução de um processo, conduzindo o time por um caminho, e alguma coisa acontece que impacta a execução, a gente tem que parar, repensar e muitas vezes ordenar uma nova execução. Então, isso também diz respeito à nossa criatividade. Nossa criatividade que fala muito sobre o quanto que a gente não tem medo de errar. E também nem de rir dos nossos próprios erros, porque rir, de certa forma, não estou falando para a gente ficar debochando, mas para a gente ter uma relação de leveza com os nossos erros, transformando-os em aprendizado. Errar, todo mundo erra. Agora, quando a gente começa a errar sucessivamente o mesmo erro, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa nós não estamos percebendo. Agora, errar, todo mundo erra, e a gente precisa entender o erro na perspectiva do aprendizado, com as nossas equipes, inclusive. Ah, errou, beleza, vamos trazer todo mundo para a mesa, iluminar o problema, não é para caçar culpado, é para buscar não apenas a solução para um problema, mas principalmente extrair um máximo de aprendizado. O Edgar falou, erro inédito, tudo bem, exato, Edgar, né? Vamos errar erros novos, né? Eu falei, gente, vamos errar, mas vamos errar erro, vamos ser criativos no erro, vamos errar erro novo, porque errar o mesmo erro é meio um sinal que a gente tá patinando em alguma coisa, nesse troço chamado vida aí, né? Não tá dando muito certo, não. Então, quanto que a gente se percebe nessa versão beta, em contínua evolução, a partir, né, dessa reinvenção, como o Alexander falou aqui, o Galeno, o poder de se reinventar todos os dias. É isso. Então, para isso, gente, vamos entender, né? Um cara que tinha essa vontade, essa garra, e sabia que o erro fazia parte do processo, é um camarada chamado Thomas Edison, que não é o cara que... Não foi ele que inventou a lâmpada, ao contrário do que a história conta, né? Ele é o cara que patenteou a lâmpada. Na verdade, havia outros cientistas, tal, e ele foi trazendo esse pessoal para sua equipe, foi contratando a galera, botou a galera para desenvolver a lâmpada, né? E a partir dali, enfim, em algum momento, a lâmpada acendeu do jeito que ele queria. Ora, foram 1.200 testes, 300 tipos de filamento, 300 mil dólares de investimento, que vamos combinar, né? Para hoje em dia, esse dinheiro não é muita coisa, não.
Não é muita coisa não. Quantas empresas investem muito mais em processo de inovação? Então, mas para a época era muita grana. Porque era uma grana colocada em algo completamente abstrato ainda. E aí alguém chegou pro Edson nesse processo todo e falou: Ô Edson! Né? Não com essa entonação, né? Deve ter sido algo parecido. Ô Edson, e aí, cara, pô, já 1.200 testes, cara. Esse negócio de lâmpada aí, não sei não, viu? Não vai dar certo isso não. Aí o Edson virou, né? Com toda a sabedoria de quem já havia aprendido com 1.200 erros, né? 1.200 tentativas, falhas, né? De testes. Ele virou e falou: olha, na verdade eu não errei 1.200 vezes. Eu descobri 1.200 formas de não se fazer uma lâmpada. Então é esse humor que a gente busca quando se fala de criatividade e de transformar inovação, né? Transformar criatividade em inovação. Transformar o campo das ideias no campo da realidade percebida. Então lembra que nós falamos aqui agora há pouco da relação coração e razão, pautada não no equilíbrio, mas na sinergia? Vamos entender isso agora na prática, como funciona, né? Imagina então, você tinha lá coração te puxando de um lado, razão te puxando de outro. Você estava no campo da inércia. Agora você tem o quê? Razão e coração te puxando para a mesma direção. Que direção é essa, meu amigo, minha amiga liderança aí do SEIB? A direção dos nossos projetos, a direção dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E aí pensa bem, né? Eu tinha 50 menos 50, agora eu tenho 50 mais 50. Mudou de figura, né? Vai na história de pessoas que você considera empreendedoras. Quem são os empreendedores? São aquelas pessoas protagonistas na história. Que você observa nelas uma história que a vida dessas pessoas transformaram cenários. Tá? Podemos falar aqui, de repente, de uma figura da fé. Né? Transformou muito o cenário. Vai pensando aí quem vem pela sua cabeça. Uma figura do esporte de alta performance, cuja a vida se transformou num ponto de inflexão, num ponto de melhoria, numa pequena revolução naquilo que ela fazia. Uma pessoa do mundo da agricultura, do mundo da educação, do mundo da política, do mundo, enfim, do mundo empresarial, porque vamos combinar, eu conheço muito empresário que é tudo, menos empreendedor. Né? Que é tudo, menos protagonista. O cara às vezes só tem um CNPJ no seu nome. Né? Uma pessoa que é dona de casa na sua simplicidade, que muitas vezes consegue transformar o cenário, a zona de impacto, a zona de influência dela. Estamos falando aqui dos empreendedores. Eduardo, eu tô meio cansado hoje, tô meio cansado, né? Semana tá começando, tá cheio de coisa na cabeça aí. Tá bom, não consegui pensar em ninguém, vou te dar uma dica. Pensa na tua avó. Lembra da sua avó? Muitas vezes ela é uma pessoa iletrada, uma pessoa assim, semi-analfabeta, mas tinha uma sabedoria, né, que surgia muitas vezes de onde você sequer imaginava. E às vezes a família toda estava lá perdida, cansada, atordoada, diante de um problema muito grande, um problema aparentemente insolúvel, né? E aí ela chegava e mandava na lata, né? Parava, pensava um pouco ali, organizava um pouco coração e razão, e aí falava mais ou menos assim: é por aqui que a gente vai. Mas, vó, como assim? De onde vem isso? É por aqui que a gente vai. Eu não tenho palavras para explicar, mas é por aqui que a gente vai. Porque nessa hora ela está vivendo o quê? Um momento que você já viveu também na sua vida. Um momento onde coração e razão entram em sinergia. Entram em sinergia e apontam para uma mesma direção. Então, ela vive ali naquele momento aquilo que essas grandes figuras, personalidades históricas ou não, ou pessoas com quem você conviveu, que tinham essa incrível capacidade de transformar muitas vezes o cenário, de abraçar a mudança que as abraçavam, tornando-se uma sinergia, um movimento único. Em algum momento não se sabia mais o que era mudança, o que era pessoa, e quem havia chegado primeiro. Ela entrava em sinergia com a mudança. Então para pensar. Para pensar. Todas as mudanças que a gente vive na vida, que a gente já viveu, que a gente vive hoje, que a gente vai viver, tá? Elas só vão cair em dois tipos de coluna. A coluna das mudanças que você abraça e a coluna das mudanças que abraçam você. Pensa nisso. E essas pessoas que nós falamos aqui, elas têm a incrível capacidade de pegar a mudança que abraça ela e abraçar ela de volta. Ela entra em sinergia. Ela não recusa, ela não discute, ela entra, ela estuda, analisa e se coloca no melhor ponto de energia daquela mudança,
para que toda a força, muitas vezes bruta, que vem na mudança, seja transformada em força para ela. Vocês que são líderes já devem ter visto aí conceitos como antifragilidade, resiliência, né, que outros autores trazem, mas é disso que a gente está falando. Né? Então, vale a pena pensar nisso e ver que a relação que sua avó tinha, todas essas figuras que nós falamos aqui, tinham, era uma relação de coração e razão que é mais ou menos nessa ordem, tá? Coração abre a trilha, a razão vem, pavimenta. Opa, coração abre a trilha, a razão vem, pavimenta a estrada. Coração abre a trilha, a razão vem, pavimenta a estrada. Coração abre a trilha, razão vem, pavimenta a estrada. Coração abre a trilha, razão vem, pavimenta a estrada. Bom, para fritar a retina de vocês, tá? Coração abre a trilha, razão vem, pavimenta a estrada. Agora você vai passar a noite assim, ó, né? Então, assim, bom, do que adianta eu ter uma vida de sonho, desejo, projeto, ideia? Uma vida que na filosofia a gente conhece por uma vida vivida no campo platônico, o campo das ideias, o mundo da ideação. Se isso não se transforma em uma realidade percebida através de metas, métodos, métricas, monitoramento e capacidade de lidar com a mudança. 5M para você de presente, tá? Meta, método, métrica, monitoramento e capacidade de lidar com a mudança. Não adianta muita coisa, né? Então, se essa vida não encontra, né, o campo o campo atômico, né? Temos lá o mundo platônico das ideias, e vamos combinar, né? No mundo das ideias dá tudo certo, né? Pelo menos no meu tá tudo certo. Sempre deu tudo certo no mundo das ideias para mim. Eu acho que para você também, né? Mas quando a gente traz a ideia para o bafo quente da realidade, e ela encontra esse atrito de forças que estão muitas vezes sob nenhuma influência nossa, a gente começa a entender a necessidade de organizar o nosso plano em um terreno robusto de execução. Então, vale a pena entender isso, né? Porque, vamos pensar lá, né? Pô, não adianta ter sonho se esse sonho não vier acompanhado de uma realização robusta. Não adianta muita coisa, né? Adianta, por exemplo, eu ter um planejamento. O que é um planejamento, né? Planejamento é, assim, é um sonho organizado, é um sonho em capítulos, é um sonho que você coloca lá, divide lá metas, objetivos, forças, fraquezas, enfim, o olhar para aquele ano, o panorama de matriz de responsabilidade, de execução, isso é um planejamento, é um sonho disciplinado, é um sonho organizado. Mas se esse planejamento não encontra, como falamos aqui, o terreno da execução robusta, e na execução robusta, inclusive no planejamento, temos que prever, né? Prever assim também que pode acontecer algo que vai nos tirar da nossa capacidade de execução, que vai mostrar que aquele caminho não foi o melhor, porque a realidade se impôs. Pensa nisso, né? Porque falta um pouquinho, né? Bom, tem um filósofo contemporâneo que eu gosto muito, vocês devem conhecer, tá? É um cara chamado Mike Tyson, já ouviu falar? Mike Tyson é um filósofo contemporâneo, tá? Ele é um cara, ele tá vivo, ele tá por aí ainda, tá? Ele fez um grande sucesso, né? Lá nos anos 80, 90, né? Se você não conhece Mike Tyson, né? Procura depois lá, né? Mike Tyson era um lutador, ele tá ainda aí, ele tá prometendo que vai voltar a qualquer hora aí. Então, e assim, e o Mike Tyson lá nos anos 80, 90, quando ele era assim, tava no auge da carreira dele, que não tinha pra ninguém, né? Busca na história, aí busca no Google, enfim, independente da questão do boxe, é um esporte violento, mas a história do cara é interessante, né? Teve um dia que ele estava lá para enfrentar mais um oponente, se não me engano, era o Evander Holyfield, né? Que era o grande rival dele, o grande rival. E aí um jornalista chegou pro Mike Tyson e falou: "Ô, Mike Tyson", não, lógico não em português, né? Mas assim, "Ô, Mike Tyson, o negócio é o seguinte, o cara lá, o Evander Holyfield falou que tem um plano para derrotar você hoje aqui", né? E o Mike Tyson virou e falou assim: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Mike Tyson explicando a impermanência, explicando a mudança, explicando o estado da realidade se impondo, a partir de uma frase rudimentar para o negócio dele, que era boxe, né? Mas mostrando o quanto que às vezes a gente tem um planejamento que precisa ser transformado na execução, sem ferir o terreno da ética, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo.
Pensa nisso, porque isso ajuda a gente a compreender, né, aquilo que nós falamos agora há pouco aqui, né, a vontade que a gente tem de transpor barreiras. Para pensar, volta lá em dezembro de 2019, né, todo mundo olhava para dezembro de 2019 e falava assim, nossa, 2020, hein, tá chegando aí, hein, 2020 vai ser o meu ano, né, nossa, todo mundo olhava para 2020, um ano bonito, né, 2020, ano redondinho, você pensava assim, cara, que ano é esse que tá vindo por aí? Nossa, olha o nosso planejamento como tá bacana, tudo desenhadinho, céu de brigadeiro. É só chegar e colocar para executar. Só que ninguém contava que teria uma pandemia no meio do caminho, né? Olha o Mike Tyson aí dando o primeiro soco na cara da gente e lá para março, abril, todo mundo no chão tendo que rever todo o plano para colocar um novo ordenamento no trabalho, na vida, nas relações, que nos permitisse transpor essa barreira e chegarmos vivos até aqui. Quantos que não chegaram? Pensa nisso, né? Olha, isso é filosofia bruta, como eu falei para vocês. Né? Então, vamos lá. Do que adianta eu ter criatividade? Que a criatividade é o coração abrindo a trilha, o campo das ideias, como a gente falou, se isso não for transformado em valor. E quando eu falo valor, a gente não pensa só nisso, não. Também é isso, mas não é só isso. Valor é muito maior do que isso. Valor é relação, valor é processo, valor é inteligência, valor é... Tem tantos valores antes desse valor, né? Para a gente compreender, se não for transformado em inovação, né? Se a inovação não disciplinar a criatividade, transformando-a em realidade aplicada que gera valor, a gente vive apenas no campo das ideias. Né? Bom, a ousadia. Nós somos, enquanto líderes, lideranças, os nossos liderados esperam da gente ousadia. Só que não é aquela ousadia que você faz 2 vezes no ano. Vou te dizer quando, né? Na reunião que abre o ano e na reunião que fecha, quando você vai dar o resultado ali, da avaliação de desempenho, para dizer como é que foi cada um. Não é só isso. Né? A gente tem que transformar essa ousadia, esse momento de grande inspiração do início do ano e do final do ano, né, em uma ousadia fatiada e servida diariamente, a partir da nossa razão, que nos ajuda a puxar a régua um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. É aquilo que a gente chama de determinação, que é o quê? A nossa razão ajudando a colocar ousadia todos os nossos dias nas nossas ações. Inclusive naquele dia que você não está muito legal, mas por você ter ali uma meta que é alcançável, que é crível, que é realizável, você consegue realizar com muito mais resultado e constrói aquela curva de robustez que a gente falou aqui. Bom, por que precisamos de valores e atitudes claros norteando a nossa liderança? Resposta terceira que eu trago para vocês aqui é essa aqui, para identificar e fortalecer o nosso campo de influência. Vamos pensar o seguinte. A gente às vezes tem a pretensão de falar que as coisas estão sob controle. Você já falou isso que eu sei. Mas tá tudo sob controle, né? Tá tudo sob controle. Lembra da pandemia? Tava tudo sob controle em dezembro de 2019, né? Tudo sob controle, né? Mas a realidade se impôs e obrigou a gente a um terreno de muito mais exuberância nos atos, vamos dizer assim. Bom, e aí, então, na verdade, gente, vamos combinar que nada está sob controle, mas uma boa parte está sob influência. É esse campo que a gente trabalha na liderança. O campo da influência. E quais fatores que a gente influencia? Primeiro a gente tem que entender, né, que influenciar, a gente pensa assim, né, produtividade é fazer mais ou melhor, né? O que é excelência? Como é que a gente entende isso? É buscar uma equação entre mais e melhor. Mais e melhor. Né? Mas mais e melhor o que, Eduardo? Se o negócio é meio difícil de tangibilizar, de trazer esses conceitos aqui para a nossa realidade. Bom, vamos entender onde que a gente influencia num primeiro momento, e a partir daí a gente constrói outros recursos, a partir da boa influência sobre esses recursos. Bom, mais e melhor influência sobre... Pensa nisso.
Nosso conhecimento. Você influencia o seu conhecimento. Você influencia o seu conhecimento a partir das experiências que você se permite a viver e transformá-las em informação que alimentam, né, esse conhecimento que você também tem como compromisso transformar em sabedoria, porque ter muito conhecimento, isso aí não virar sabedoria, não adianta nada, né? É você ter uma grande biblioteca trancada por dentro. Eu conheço muita gente assim. Conheci muita gente assim nas universidades. Né? Pessoas que eram verdadeiras bibliotecas, porém não conseguiam transformar conhecimento em sabedoria. Né? E depois, essa sabedoria, aí é o campo da liderança total. Transformar a sabedoria em atitude. Atitude percebida. Dentro e fora da organização, com o seu cliente interno, a sua equipe, seus pares, né, seus líderes, e o cliente lá de fora, que né, chega na nossa vida, muitas vezes nós sabemos, pela natureza do nosso negócio, não chega lá porque está morrendo de vontade. Chega lá porque tem uma necessidade imposta. Tem uma mudança imposta na vida que acaba abrindo todo o nosso mercado. Então, pensa nisso, né? A gente influencia o nosso conhecimento. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês que estão aqui com a gente, né, no programa da Unisabing e tal, né, Lifelong Learning, né, já ouviram falar de Lifelong Learning, né? Quem já ouviu falar aí, conversa aí rapidinho no chat aí para eu saber. Né? Mas Lifelong Learning é um conceito do aprendizado contínuo, o conceito de a gente se perceber nessa versão beta, nessa versão em contínua evolução. A capacidade de a gente se perceber sempre com espaço para aprender algo novo, tá? Não apenas algo novo de forma aleatória, mas algo que, além de ser novo, e até pode ter uma certa aleatoriedade quando a gente observa de fora, acaba alimentando na gente competências e atitudes que nos ajudam a aperfeiçoar o nosso exercício, a nossa prática profissional e a nossa capacidade de liderar. Você trabalha hoje em laboratório nas mais diversas áreas que existem dentro de uma empresa de diagnósticos. Mas de repente você tem lá uma cozinha em casa que você gosta de fazer cursos de culinária, de receita, enfim, vai fazendo ali, né? Longe daquela experiência minha do ovo e do óleo, né? Mas uma coisa um pouco mais elaborada, né? E você vai se aperfeiçoando e ali você vai entendendo de uma forma prática e talvez até lúdica, né? Competências que vão ser utilizadas no seu trabalho de liderança, na sua organização pessoal, na sua capacidade de influenciar pelo exemplo as pessoas. Então, nós influenciamos o nosso... Esse é o primeiro campo de influência que a gente tem. Temos outro campo aqui que é o quê? Nosso tempo. Nós influenciamos a qualidade do nosso tempo a partir do nosso estado de presença. E como que a gente pode traduzir estado de presença? Coração e razão em sinergia no dia de hoje. Ajudando a gente a olhar a nossa história que nos trouxe até aqui. Olhar para o legado que a gente está construindo a cada novo dia de trabalho. Amarrado por esse estado de presença que podemos chamar de propósito no dia de hoje. Clareza de onde nós viemos, clareza para onde nós vamos, amarrado no dia de hoje na missão que nós entregamos para o mundo. No propósito que nós assumimos enquanto empresa, enquanto liderança, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto líder em família, enfim. Então nós influenciamos a qualidade do nosso tempo. Né? Outro recurso que nós influenciamos a nossa saúde. Opa! E a gente influencia a saúde de tanta gente, vamos combinar, né? A gente tem que também influenciar a nossa própria saúde. Né? Temos que influenciar. Eu sei, né? Nessa hora muita gente vai dar risada aqui no chat, né? Porque vai perceber que às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Como a gente fala na cultura popular, né? Mas assim, a gente está com o check-up em dia, né? A gente está com nossos exames em dia, a gente está aí, né? Com uma prática de exercício, enfim, uma alimentação saudável, a gente influencia a nossa saúde a partir desses fatores. Né? Então, vale a pena pensar nisso. Tá? E lembrando, né, que eu sei que santo de casa não faz milagre, então talvez eu esteja puxando a orelha de vocês de um jeitinho um pouco suave até, para quem lida com saúde. Então, vamos lá. Relações. Esse é outro campo de influência que a gente tem. Quando você percebe esses 4 campos de influência sendo, atacados, não é uma palavra pesada, né, mas assim, percebidos e ordenados e sincronizados de um jeito lúcido, com lucidez sobre cada um deles,
você percebe isso entrando em sinergia, né? Você começa a criar um segundo campo de relações, que inclusive, onde está incluso lá, é o dinheiro, nosso trabalho, nossas relações sociais, enfim. A gente acaba, né, muito provavelmente você que está aqui chegou no Sabin a partir de relações. A partir de relações. Né? Alguém que te conhecia, que tinha... Ah lá, a Lindy Mônica já falou, te peguei, né, Lindy Mônica? Né? Te peguei no pulo, né? Então vai se cuidar, mulher. Vai cuidar dessa saúde aí, porque não dá pra brincar, não. O assunto é sério, viu? Então, assim, a gente influencia, né? A gente muito provavelmente chegou onde a gente está, muito pela equação entre o nosso conhecimento, capacidade de aprender, o uso adequado do nosso tempo, o uso focado do nosso tempo, o zelo pela nossa saúde. Vamos combinar, né, que saúde é uma coisa também que a gente expande também para o universo não apenas físico, mas também emocional e mental, né? Nunca se falou tanto de saúde mental no mundo das organizações como se vem falando da pandemia para cá, mas essa é uma discussão que já começou em 2010, tá? Lá em 2010, 2009 já havia profissionais da psicologia, da psiquiatria, do mundo da psicologia organizacional, olhando para o futuro e percebendo que em algum momento a gente enfrentaria uma pandemia de problemas de saúde mental. E a gente percebe isso, né? A gente acha que chegou com a pandemia isso. Não, a pandemia apenas acelerou uma coisa que já era inevitável. Então, como que a gente influencia isso? Tá? Então, pensa nisso, porque essa equação vai te gerar melhores resultados, né? Você vai trazer para o campo da influência, onde você consegue trabalhar para poder gerar outros resultados. Gerar melhores indicadores, gerar dinheiro, gerar emprego, gerar satisfação, gerar pessoas melhores ao seu redor, enfim, por aí vai. Bom, vamos lá então, caminhando aqui. A última pergunta que eu faço para vocês, a mesma pergunta feita de um outro jeito agora. Por que precisamos de valores e atitudes claros, norteando a nossa liderança? Bom, aí eu já vou trazer a resposta para vocês, que é o quê, né? Para aprender a cada novo erro, a cada novo ciclo e a cada nova experiência. No ano de 2018, eu sou palestrante, viajo o Brasil todo, e nesse ano especificamente eu estava assim, viajando muito, subindo de avião toda hora. A cada 2 dias estava pegando avião, mudando, emendando viagem uma com a outra e tal, né? E assim... E aí, né, em algum momento ali pelo mês de maio, mais ou menos, começou a me dar uma dorzinha de cabeça, tá? Uma dorzinha de cabeça meio esquisita, que eu atribuí à época a um quadro já recorrente que eu tinha de anos anteriores de sinusite. Olha o nosso campo de influência na saúde, né? Eu atribuí a sinusite que eu já tinha tido em outros anos, né? Porque é aquela época onde tem outono, chegando inverno e tal, e a cabeça começou a doer. Eu falei, sinusite. Já fui no médico, falei, tô com crise de sinusite, já direcionei o cara pro erro, né? Eu tô com crise de sinusite aqui, você já tem, então vou passar aqui, fez uma radiografia e tal. Tava tudo realmente, tinha uma presença ali de muita coisa congestionada e tal, né? Ou seja, havia um quadro alérgico também mascarando o real problema. Então, ele percebeu ali, me passou remédio para sinusite. Passei lá uma semana, era para melhorar, voltei uma semana depois porque estava 3 vezes pior o negócio, né? Falei, nossa, tá pior, né? E aí pro meu azar, né, na hora que eu fui fazer a consulta, né, eu encontrei uma médica que estava com o mesmo sintoma que eu tava. Eu sei o que você tá sentindo, cara. Nossa, eu tô assim também. Mesmo jeito que eu tava. Era eu e ela com a mesma cara ali na clínica e tal. E ela falou, eu sei que você tá, vou te passar umas bombas aqui para melhorar esse quadro aí, cara. Né? E vamos cuidar desse negócio aí, porque a coisa é feia. Eu comecei a tomar aquilo e tal. E nada de melhorar. Passei lá 15 dias e viajando, subindo de avião, indo e voltando, subindo, né? Aquela coisa toda, né? Daqui a pouco, né? E a dor não parava, Aí eu falei, não, vou marcar um outro especialista, vou buscar um outro especialista no outro centro mais de maior excelência aí, para poder entender o que está acontecendo. Fui lá no especialista e tinha o quadro de alergia mascarando e a dor de cabeça e tal. E já virou estresse, já tinha estresse misturado, já não estava dormindo direito. Cara, um bolo de coisa misturando ali ao mesmo tempo.
E aí a pessoa falou, né, um otorrino falou assim, olha, vamos tentar isolar esse quadro alérgico, porque talvez você consiga melhorar o seu sono, né? E aí, melhorando o seu sono, você vai melhorar também esse estado de dor de cabeça, que está muito parecendo aí que é um estresse isso aí. Vamos tentar melhorar isso aí nas próximas semanas. Você tinha uma viagem aí, você tem umas férias aí programada, como eu tinha falado para ela, tinha, né? Depois que você voltar de viagem, a gente vai ver o que né, como é que a coisa reagiu. Beleza, né? Comecei a tomar lá o remédio e tal, lá, fui viajar com a minha família, tirei lá uma semana de férias, fomos lá para João Pessoa, né? E aí, tô lá e a cabeça não parava de doer, voltei de férias com a cabeça explodindo. Fui marcar outros especialistas, porque comecei a ficar preocupado, mas tinha que buscar uma leitura para aquilo, né? Eu fui o quê? Marcamos o oftalmologista, porque poderia ser decorrente do grau do óculos, já tinha tido dor de cabeça parecida por causa disso. Fui marcado com o meu cardiologista, que é a pessoa que me acompanha ali tudo e tal. E aí, legal, né? Passei no cardiologista, marquei uma semana depois, pra você ter uma ideia, né? Uma semana depois, lá pela quarta-feira, isso era segunda-feira, as consultas marcadas na sexta-feira em encaixe. Na quarta-feira eu comecei a sentir o campo de visão meio que escurecendo, parecia um eclipse, né, dos dois lados, assim, parecia um eclipse o negócio. E caraca, que coisa estranha isso, né? Que coisa esquisita isso, né? Mas tudo bem, já tô com o médico marcado aí, né? E tomando remédio, tomando analgésico. Daqui a pouco, Paraíba, Andresa, ô terra boa, viu? Eu acho que eu fui paraibano em outras paradas, em outras vidas aí, viu? Então assim, e aí, a coisa assim, passei lá no cardiologista, ele falou, meu, você tá muito estranho, né? Você tá meio desalinhado, tá meio que faltando uma cambagem aí, você tá meio, né, meio esquisito, cara. Vou passar um monte de exame aqui pra você, isso na sexta-feira de manhã. Da sexta-feira de manhã pra tarde, eu fui no oftalmologista, na hora do almoço, a minha vista cruzou, eu comecei a ver tudo dobrado. Nossa, eu fui lá pro cara, dirigindo com o olho só, né? Cheguei lá no oftalmologista, falei, Eduardo, vamos ver o que tá acontecendo aí, cara, né? Deixa eu ver seu óculos. Ó, tá tudo bem seu óculos, o grau tá certinho pra você, né? Vamos fazer um exame de fundo de olho. Nossa, a hora que ele fez o exame de fundo de olho, aí ele pegou que a pressão ali do globo ocular tava praticamente explodindo a cabeça. Então falou, cara, não sei o que é. Vai urgente para um centro de neurologia, porque é grave. Eu não sei te dizer o que é, eu sei dizer que é grave. Sei que dizer que é grave. Exatamente, a pressão intracraniana, Edgar, né? Tava explodindo. O meu nervo óptico, cara, parecia um brócolis, pra você ter uma ideia. Tudo explodindo, assim, uma coisa horrível, né? Vai urgente, cara. Pega a sua esposa, vai embora, vai lá, né? E fomos lá fazer. Cheguei lá, fui lá no hospital de excelência de neurologia. Cheguei lá, o cara já trabalha com aquilo o dia todo. Eu falei, vamos ver o que é isso aí. E começou a fazer uma anamnese, né, aquela coisa toda. Então vamos fazer um exame aqui para ver, né, o que está acontecendo aí. Vamos fazer o exame, então daqui a pouco eu volto do exame, né, uma ultrassonografia, enfim, um eletroencéfalo, né, na verdade foi ultrassonografia. Cara, o cara virou e falou assim, ó, Eduardo, você tá tendo um AVC, velho, você tá tendo um AVC e você precisa operar urgente, que chegou no limite. Eu tava tendo um AVC subdural, né, a título de curiosidade, né, ele às vezes mata mais até do que AVC isquêmico. O Maradona morreu de um AVC subdural. Então, assim, tava tendo um AVC subdural. Pela hipótese ali da leitura do exame e tal, havia, sei lá, quase 1 litro de sangue acumulado na forma de um capacete pressionando o cérebro, que era a dor que eu sentia. E estava se tornando insuportável, ao ponto de começar a alterar outros sentidos, né, como a visão, começando a ficar meio esquisito, né. Cara, nossa... E eu tô lá, né? Me pegaram, me chiparam todo, me colocaram lá na UTI. Fiquei em observação, porque logo em seguida, no dia seguinte, abri no centro cirúrgico. A gente ia entrar para poder abrir 2 buracos na cabeça, um procedimento chamado trepanação craniana, que a título de curiosidade é a cirurgia mais antiga que se tem notícia na história, né? E aí, cara, eu tô lá esperando, né? Aquela noite interminável, eu consciente, todo dopado, mas consciente, e ouvindo aquele barulho do negócio, pi, pi, meus pensamentos, um problema que eu ia ter que enfrentar. No dia seguinte iriam abrir minha cabeça. Eu não sabia como é que eu iria voltar. Se é que eu iria voltar. Pensa nisso. Entendendo que havia chegado num limite. Numa situação limite, né? E aí... Nossa, e eu lá com meus pensamentos misturados com aquele barulho de máquina, minha esposa já estava lá na sala de recepção chorando, já mobilizando a família, aquela coisa toda, e eu lá pensando. E aí, valeu a pena chegar até aqui? Valeu a pena tudo que eu fiz até aqui? Passando em revista
Aquela coisa mesmo de você entender que a vida passa como um filme mesmo. Na verdade, ela passa como um relatório, né? Ela passa como um PowerPoint, passando ali em revista tudo que, de repente, né, poderia ter sido melhor, enfim, né? E eu só pensando que ali na minha filha, que à época tinha 4 anos, e eu lá, sem saber o que aconteceria. Daqui a pouco, né, eu lá com meus pensamentos, aquele barulho de UTI, a maquininha tá lá, pi, 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 esse barulho intermitente, daqui a pouco o barulho fica contínuo. Pi! Meu amigo, minha amiga. Os enfermeiros chegaram rasgando a cortina, entrando e tal. Tá tudo bem, o que tá acontecendo? E aí eu olhei para eles e falei, olha, tá tudo bem. Não sei o que tá acontecendo. Assim que morre, moço, eu nunca morri na vida, o que tá acontecendo? Me explica que parada é essa, velho. E viram que eu tava ali com sinal, que tava conversando, que tava tudo beleza e tal. Daqui a pouco começa a tatear a sala para ver o que tava acontecendo. E foram perceber, né, que a maquininha que monitora os sinais vitais ali, né. E aí olha a falha de projeto, né. Olha a falha de projeto. Olha a falha na execução, deixando a gente maluco, deixando o cliente maluco. O cara que projetou aquela máquina, ele deixou como sinal de final de bateria o mesmo sinal do final da sua bateria. Nossa! E aí você imagina, né? Bom, naturalmente, né? Foi um grande susto naquele dia, que naturalmente com o tempo, vindo em sequência, a gente tinha que transformar numa conversa com o mínimo de leveza, apesar de toda essa tensão, né? Mas é aquela história. E aí, valeu a pena chegar até aqui? Passei pelo desafio? O que eu levo daqui adiante? O que eu levo daqui adiante? Pensa nisso a cada novo ciclo, a cada novo erro, a cada novo aprendizado que você tem na sua vida. Valeu a pena chegar até aqui? O que eu aprendi, o que me trouxe até aqui e o que eu levo aqui adiante, né? Aí você começa a entender a vida nesses ciclos que a gente falou, e aí eu quero fazer um exercício com vocês aqui agora, que ajuda a gente. Jaime, hoje a gente ri, viu, cara? Mas no dia foi bravo o negócio, viu? Foi bravo, rapaz, foi bravo. E assim, vamos fazer então um Data Analytics aqui. Vocês gostam de Data Analytics pra gente deixar a conversa um pouco mais leve aqui, né? Bom, vocês gostam de Data Driving, né? De tomar decisão com base em dados? Vocês gostam disso? Eu acho que é interessante, né? É uma coisa assim que a gente, né, precisa ter. Quanto mais dados, mais informações a gente tiver para tomar decisões, melhor. Não é verdade? Vale a pena a gente pensar nisso, né? No seu dia a dia você toma decisão com base nos dados que você apura a partir de todas as situações aí que você vive no dia a dia. Um diagnóstico, o que é? Um Data Analytics. A pessoa vai ter um monte de informações, de parâmetros, de métricas para poder tomar a decisão que ela precisa tomar de influenciar a saúde, de fazer uma cirurgia, de buscar um especialista, blá, 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 blá. Enfim, tudo aquilo que a gente acaba fazendo, né? Quando a gente tira diagnóstico, outras tantas coisas aí que a gente oferece para o mundo. Tá bom? Bom, então, se você gosta de Data Analytics, acompanha comigo aqui essa análise, tá? Eu quero que você faça a seguinte conta agora, tá? Isso vai ser importante para você entender ciclos, tá? Pega o número 77. Faz a conta rapidinho aí, pode ser no celular, pode ser no lápis aí. Pega o número 77. Subtraia do número 77 a sua idade. Subtraia do número 77 a sua idade. Você vai chegar num número X, certo? Num número X, tá bom? Então faça aí, chega no seu número X aí, né? Não precisa postar o número agora, você vai ter uma outra conta aí. Já fez aí? É facinho, né? 77 menos a sua idade vai dar X, tá? Você vai agora pegar X e vai somar a 2023. Soma X a 2023. Faça a soma aí. Aí agora, se você quiser jogar no chat aí, é legal a gente saber disso aí, né? Faça aí, X mais 2023, você vai chegar num número aí, 2000 e alguma coisa aí.
Enquanto eu tomo um pouco de água, você vai fazendo a sua conta aí. 2067, 2047, 2052, 2078, 2074, 62, 69, 57, 60. Legal. Vocês são tudo novinhos, hein? Nossa Senhora. Vocês são muito novinhos. Vamos lá, 57. Ai, olha lá que beleza. Né? Bacana, bacana. Bom, segundo o IBGE, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso aí é um dado, né, que está relacionado a longevidade, né, a expectativa média de vida do brasileiro. Tá bom? Então agora, né, esse número que você tem aí, segundo o IBGE, não sou eu que estou falando, não briga comigo, briga com o IBGE. Briga com o IBGE, tá? É o ano que você, vamos dizer assim, o ano que vai vencer o seu prazo de validade. Né? O ano que vai vencer o seu prazo de validade. Né? O ano que a gente, vamos falar de um jeito eufemista aqui, né? O ano em que a gente vai fechar os olhos em definitivo, né? Ou então, como a molecada fala hoje, né? O ano que a gente vai arrastar para cima, né? A molecada fala assim hoje, né? O ano que a gente vai arrastar para cima, tá? Ou então, né, eles têm falado assim, o ano que a gente vai entrar no vão entre o trem e a plataforma, que a gente vai entrar no elevador sem observar se o mesmo tá parado no andar, né? Tem tanta hipótese, tanta forma de dar essa notícia para alguém, né? O ano em que a gente vai encontrar o repouso eterno, né? Enfim, o ano em que a gente vai, enfim, né? Isso, segundo o IBGE, é o ano em que você vai morrer. Tá? Então, o que eu quero com isso? Que você perceba esse intervalo de tempo, esse ciclo que você tem pela frente. E faça a seguinte leitura. Quantas celebrações de aniversário eu vou poder ter, eu tenho daqui para frente, segundo a estatística? Quantos natais eu terei com a minha família, quantas viagens de férias, quantas vezes eu vou conseguir ver aí meus pais, né, fazendo a conta também deles aí, caso estejam ainda com a gente, né? Quanto que a gente tem a se viver, e a gente precisa trazer isso para a perspectiva não do evento, mas do processo. Com base nisso a gente vai entender o quanto que a gente consegue tornar a vida um exercício contínuo de felicidade, onde a gente consegue lidar tanto com a alegria como quanto a tristeza, equacionando tudo isso em um estado de presença com coração e razão em sinergia. Então, pensa nisso. Gente, é lógico, né? Você pode viver mais, tá? Pode ser mais, pode ser menos, a gente não sabe. O estado de impermanência. Mas a clareza no dia de hoje, aquilo que na filosofia antiga se entendia se traduzia por uma frase que diz assim: memento mori, carpe diem. Lembre-se da finitude. Lembre-se da finitude. Portanto, viva o dia. E esse viver o dia é viver o processo. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. E naturalmente a gente torce, né, para que a gente consiga estender esse número cada vez mais, né? O meu, para os mais curiosos, aí é 2040, 2051, se eu não me engano. Tá bom? Lembre-se que você vai morrer. É isso, Raí. Memento mori. Tá certo? Então, para a gente fechar aqui o nosso trabalho, eu vou passar para vocês um vídeo aí que ajuda a compilar boa parte disso que a gente discutiu aqui, né? E vamos colocar o vídeo aqui, gente, para a gente poder organizar aqui, passar aí, legal. Plano de trabalho para toda a vida. A busca pela felicidade é algo que movimenta as nossas vidas. E ela torna-se mais aparente naqueles eventos que marcam o passar dos nossos anos. A nossa formatura, um trabalho novo, um jantar especial, a viagem das férias, a chegada de um filho. Enfim, dias de conquistas especiais, espalhados entre as dezenas de milhares de outros dias da nossa jornada. E são nestes outros dias em que somos testados, muitas vezes em nossos limites.
E diante dos inúmeros problemas que surgem no caminho, cada um de um tamanho e forma diferente, chegamos a pensar em desistir, em jogar a toalha, em deixar tudo para lá. E quando as conquistas começam a ficar mais raras, chegamos a decretar que esse negócio chamado felicidade não é pra gente. É justamente aqui que precisamos compreender a felicidade não como um evento, mas sim como um processo. Um processo que é empreendido diariamente, de forma consciente, a partir de pequenas e regulares atitudes. Não, eu não acredito em fórmulas de felicidade. Acredito sim em atitudes. São elas que colocam a gente numa rota de melhores resultados, em uma vida com mais propósito e mais protagonismo. Para isso, há alguns anos tracei para mim mesmo um plano de trabalho para toda a vida. Um lembrete permanente que pudesse trazer comigo e que reúne 10 pequenas atitudes que, para minha surpresa, vem impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma verdadeira revolução do pouquinho. E ela tem ajudado muita gente a transformar a felicidade em um processo menos dependente de eventos e muito mais sustentável no dia a dia. Vamos lá? Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. É preciso aprender a dizer não. O nome disso é foco. Parou de ventar? Então comece a remar. O nome disso é garra. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus próprios erros. O nome disso é criatividade. A sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. O nome disso é vontade. Não basta apenas ter iniciativa. Também é preciso ter acabativa. O nome disso é efetividade. Se você acha que o tempo voa, então trate logo de ser o piloto. O nome disso é produtividade. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. Para todo game over, existe sempre um play again. O nome disso é vida. Quando colocamos em prática a nossa revolução do pouquinho, começamos a perceber que a nossa felicidade também habita nos detalhes. Aqueles que muitas vezes vamos deixando de dar importância e passamos a compreender que são elas, as pequenas atitudes, que provocam verdadeiras e grandes transformações. Bom, meus amigos e minhas amigas, algumas reflexões finais aqui para a gente poder abrir um espaço aqui para comentários. Eu estou acompanhando os comentários aqui engraçados aqui no chat aqui, tava rindo aqui nos bastidores. Bom, mas eu estou passando pela vida ou apenas a vida que está passando por mim? Pensa nisso, pensa nisso. Os dois movimentos naturalmente têm que acontecer, mas às vezes a gente fica tão, vivendo às vezes uma vida que não é a nossa, E a vida passa por nós, mas a gente não passa pela vida. Bom, falamos aqui, nada está sob controle, mas uma boa parte está sob a nossa influência. Vamos lembrar o quê? Nosso conhecimento, nossa saúde, nosso tempo, nossas relações.
A partir daqui você constrói um campo de outros fatores para influenciar, onde está incluindo ali o seu trabalho, o dinheiro, enfim, tudo aquilo que você, de certa forma, tangibiliza mais aí no mundo aí fora. Felicidade é processo feito de pequenas atitudes norteadas pelos nossos valores. Isso vale para a sua liderança e no SEIBM, vale para a sua família, vale para as suas relações na vida, para os seus amigos, para o grupo de voluntariado e por aí vai, né? E por fim, a vida que vale a pena transforma conhecimento em sabedoria e sabedoria em atitude. Eu espero que essa nossa conversa reverbere na sua vida. Que ela não seja apenas uma conversa motivacional, mesmo porque eu não tenho a menor pretensão de ser percebido como palestrante motivacional. Eu acho que eu fico muito mais dentro desse exercício de filosofia bruta, enquadrado numa categoria talvez de palestrante incomodacional, né? Se houve algum incômodo que nos coloque em movimento, que nos coloque numa perspectiva de maior autoconhecimento, de maior protagonismo, de melhores relações, de melhor capacidade de lidar com a mudança e também de maior clareza quanto ao nosso propósito, eu me dou por feliz. Muito, muito, muito obrigado. Eu espero que a gente se encontre por aí, presencialmente, online, sempre que a gente pudesse ver, a gente possa dar grandes risadas. Um grande abraço, pessoal. Estou aqui à disposição de vocês para poder bater um papo, enfim, trazer aí alguma outra questão que tenha ficado em aberto. Eu vi que tem gente aqui incomodada que o IBGE mata todo mundo aos 77 anos. Olha, pode piorar, viu? Ou melhorar. Se você for homem, a média é 3 anos a menos, tá? Se você for mulher, é 3 anos a mais. Então, né? Pensa nisso, 77 é a média, tá? A ONU enxerga a nossa média por 74 anos. Mas, naturalmente, tudo vai do campo de influência. Isso é apenas uma estatística para a gente ter um bilhetinho incomodando, né? Não uma pulga atrás da orelha, um poodle atrás da orelha, latindo, 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 latindo eternamente para que a gente faça dessa vida um exercício de felicidade. Porque, afinal de contas, a gente merece. Fala a verdade. Aline, é com você, querida. Perfeito! Nossa, Eduardo, quantas reflexões, né? Tô aqui já fazendo meu cálculo, que eu só vou viver mais 35 anos, meu Deus do céu. Caramba! Mas, partindo do princípio de tudo que você falou, o importante é a gente fazer valer a pena. É a gente transformar por meio das nossas atitudes e agregar na vida das pessoas, por meio da influência positiva e aquilo que a gente consegue trazer de novos insights, de novos aprendizados, para a gente fazer da nossa vida sempre, cada dia, né, melhor e melhor, porque a gente, como você mesmo trouxe, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não estou acompanhando o chat, porque a gente teve um problema aqui com a nossa televisão, então eu não consigo visualizar tão rápido quanto você. Tem alguma pergunta aí, Eduardo? Não, pergunta não, o pessoal está aqui comentando, né? Tem uns comentários, algumas pessoas ficaram assustadas com a estatística, mas, gente, é lógico, isso é apenas um ponto de inflexão, né? Algo que visa a gente apenas ter uma clareza, né? Uma clareza sobre como estamos conduzindo nossa vida. Consciente de que aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar adiante. A gente precisa ter essa clareza de ciclos de transformação. Então, perfeito. E aí a gente não foca no game over, sim no play again, né? Como sempre, você trouxe no vídeo. sempre. Olha, eu acho que foram várias as reflexões que você trouxe, principalmente quando a gente pensa na posição de liderança, né? Quais são as atitudes importantes a gente planejar, a gente ter foco, a gente ter garra, a gente ter uma comunicação clara quanto a esses valores e muito mais do que comunicá-los, é transcender, né? É as pessoas perceberem esses valores por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos comportamentos, né? Ter aí as metas, um método, um monitoramento, acompanhando todas as nossas decisões, porque a gente sabe que as decisões muitas vezes precisam ser tomadas muitas vezes numa rapidez muito grande, né? E a gente precisa ter esse equilíbrio entre coração e razão sempre. Então, gente, para nós finalizarmos o dia de hoje, mais uma vez, Eduardo, muito, muito, muito obrigada por todas as reflexões que você trouxe. Vamos para o nosso desafio de hoje. Então, nós iremos depois mandar para vocês essa apresentação, tá? Para vocês assistirem. Vai ficar no nosso canal aqui. Mas a gente quer lançar um desafio.
como tá vocês, líderes, alguma ação que vocês tenham implementado que ela fosse pequena, que ela era pequena, mas te trouxe grandes resultados. Ou que você venha implementar depois desse momento aqui hoje, né, Eduardo? Eu acho que a gente entender que os grandes resultados não necessariamente vêm de grandes ações, e sim de atitudes pequenas continuamente, certo? É isso aí. É isso, gente. Então, esse é o desafio. Mande para unisabem@sabem.com.br como você implementou alguma ação pequena e que ela te trouxe grandes resultados. Beleza? E, Eduardo, mais uma vez, palavra final. Obrigada. Valeu, e Aline. Seja sempre bem-vindo à nossa casa no Grupo Sabem. Conte comigo, sempre uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Espero que esse momento se repita várias outras vezes aí, tá bom? Pessoal, obrigado, estou à disposição de vocês. Tá, os materiais eu postei no meu Instagram, já estão lá, tá bom? Eu vou fazer uma postagem também no meu LinkedIn, me procura lá que eu vou colocar os links lá, que é até mais fácil de compartilhar link lá no LinkedIn, tá certo? Vou colocar lá para vocês não apenas o gráfico, o vídeo e também o link do Manifesto do Desapego, que é aquele e-book lá que é sempre atual. É um livro que também, de certa forma, conversa com transformação de cenário, com fator crítico, a partir de uma visão filosófica prática, que é essa que a gente colocou aqui nesse tempo que passamos juntos. Estou à disposição de vocês, me sigam, comentem, postem, me marquem, eu vou estar interagindo com vocês lá com o maior prazer. Valeu, gente, obrigado! Obrigado, líderes!